Então, vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de infinita misericórdia, de infinita luz. Pai, aqui estamos nós, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção. Permita nesse momento, Pai misericordioso, que sejamos assessorados pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelos espíritos instrutores, amigos e benfeitores. Ilumina-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, na nossa jornada. Ilumina os nossos caminhos. E permita, Pai, que o seu amor se faça presente, agora e para todo e todo sempre, Senhor, em nossos corações. Que assim seja. Então, nós vamos continuar a nossa aula, a moral estranha. Ela é bastante interessante, porque a forma da tradução, muitas vezes equivocada, faz com que nós não venhamos entender o ensinamento do Cristo. Porque Jesus, muitas situações, falou de forma velada, para que nós subentendesse. Nós entendemos também a doutrina dos Espíritos. Quando nós lemos o livro dos Espíritos, parece que a gente não entende, volta a segunda, a 15ª vez, e a gente começa a compreender. Parece que fica mais fácil, compreendemos. E assim também ficou o cristianismo. Jesus também falou sobre o cristianismo de uma forma velada, para que os cristãos o pudessem entender, mas ele não podia falar abertamente naquela época, porque os seus inimigos, os adversários do cristianismo, agiam com uma violência muito grande e como até hoje, os adversários do cristianismo são imensos e intensos também. Jesus comentou: abandonar o pai, a mãe e os filhos, que aquele que quisesse segui-lo teria que abandonar. Esse termo abandonar não é um termo bem correto, tá? Talvez por a forma de não ter compreendido a tradução. Veja bem, quando nós queremos aprender a mediunidade, aqui estão vocês. Quer aprender a mediunidade? Vocês terão que tirar este horário que está aqui e não vão poder fazer, porque eu tenho agora que vender tal coisa, porque agora eu preciso ali atender tal coisa, ou minha mãe, ou meu pai, ou meu filho, eu preciso atender a minha roça. É mais ou menos isso. Quando Jesus disse, você quer me seguir? Você quer ser cristão? Você tem que tirar uma hora para aprender. Você tem que tirar uma hora para rezar. Você tem que tirar uma hora para estudar. Então, por essa razão, os estudos deveriam ser feitos no fim de semana, para que aprendesse a estudar, se evangelizar e buscar as instruções. Então, quando Jesus disse isso, foi no sentido de estudo, sentido de aprendizado, sentido de trabalho. Porque a maioria de nós espíritas sabemos disso. Na hora de estudar, toca o telefone. Na hora de ir para o centro, a vizinha chama. Na hora de nós irmos fazer qualquer trabalho espírita, aparece 1001 problemas pela frente. É nesse sentido, dar maior responsabilidade àquilo que queremos, àquilo que desejamos ser como cristão. Deixar seria permitir, autorizar. O abandono da família seria a negação do cristianismo. O cristianismo é a família, é a família. Antigamente, as mulheres não tinham valores, sabe? Nós não conquistávamos algo de maior, como ser mãe, como ter lar, como ter família. A mulher não tinha alma, a mulher era um ser qualquer. A família, entre aspas, não tinha valor nenhum. Isso nós precisamos entender aquela época de 2000 anos atrás.
Os valores que eram dados à família eram outros, eram totalmente outros. As famílias poderiam ser escravas, poderiam ser abandonadas, e assim por diante. Veio Jesus e falou justamente o diferente. O cristianismo é a família, é a pátria, é Deus, é isso que é cristianismo. Cristianismo são alicerces profundos em relação à família. Temos o sacrifício dos interesses. O médium, quando ele precisa crescer, ele tem que sacrificar alguns interesses dele, pelo horário de estudo, pelo horário do trabalho, pelo horário da prece, pelo horário das instruções familiares. Ele tem que perder esse tempo para orientar os filhos, para fazer os filhos crescerem com a moral, com a ética, com o trabalho, com amor à família, com respeito aos avós, com respeito à vida, com respeito à pátria. Quem faz isso daí é o médium. Mas se ele não aprender da onde tirar esses princípios profundos dos 10 mandamentos, das 12 virtudes, como que ele vai trabalhar para a sua família? É necessário essa responsabilidade do cristão. Aprender, evangelizar-se, orientar-se para poder orientar, para poder esclarecer. Foi nesse sentido que Jesus falou que nós tem hora que tenhamos que abandonar alguma coisa para podermos fazermos outra, dedicarmos a outros interesses espirituais que são importantes para nós. É isso que somos. Estamos aqui para compreender os destinos que nos são colocados. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Isso é fantástico, né? Os espíritas, de ordem geral, têm medo da morte e muito mais do morto. E Jesus veio aqui e disse: deixai os mortos enterrar seus mortos. Por quê? Nós, cristãos espírita, devemos chamar os nossos protetores, anjo de guarda, espírito socorrista, espírito familiar, para levar seus mortos. Quer dizer, enterrar é uma maneira relativa. Levar para as colônias, levar para os hospitais, levar para os pronto-socorro, levar para os educandários. É isso. Quando nós falamos, deixai os mortos enterrar seus mortos, deveria. Deixai os mortos socorrer os seus mortos. Mas os mortos vêm socorrer se você os evocar. Se você ou chamar médium cristão, a vida espiritual realmente é a verdadeira vida. Não vos inquieteis pelo corpo. Quer dizer, não se preocupa pelo corpo, porque o corpo foi experiência carnal aqui. Você enterra para não causar problemas para ninguém, mas o que é mais importante é o espírito. É o pai, é a mãe, é o tio, é a criança, é alguém da nossa família que precisa ser socorrido. O médium espírita deve estar pronto para isso, com os seus protetores. Kardec, ele se manifestou 2 horas depois de desencarne, provando que a morte não era nada, que ele podia se manifestar, um ser, qualquer outro espírito pode se manifestar também. E se a família espírita, que eu vejo muito, falar assim, ai, fulano morreu, deixa ele descansando um pouco, deixa ele lá, ele vai ficar 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, e vai ficar dormindo. Aí você vai nascer, reencarnar para acordar seu parente de novo. Quer dizer, eu não sei por que tem tanto espírito em volta de mim. Agora, socorre. Lembra, vocês são responsáveis pelos espíritos da vossa família. É para isso que vocês são médium, para socorrer as crianças, os velhos, caídos, combalidos, familiares. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do médium. Socorrer todos os mortos da nossa família. Mesmo que eles sejam maus, perversos, ladrões, bandidos, assassinos, hipócritas, falsários, o que eles forem. Coloque eles nas bacias
na regeneração, na redenção, e vai desintegrando as maldades dele. Porque se você não tirar, ele é um obsessor. Ele será o famoso obsessor que todo mundo fala. Ai, que obsessor. Obsessor é da família. Não existe obsessor de longe, desconhecido. Todo obsessor é familiar, amigo, companheiro, e se tornou inimigo. É isso daí. Simples assim. O médium cristão deve socorrer os seus familiares, ampará-lo, orientá-lo, dar-lhe todo o apoio da verdadeira vida. Olha só que chique. No momento em que você pode dar 3 dias. Eu, de ordem geral, eu espero 3 dias. Mas se o espírito me aparecer antes, 1 hora depois do desencarne, 2, 4, 5, eu vou socorrê-lo da mesma forma. Eu vou socorrer. Se ele chegar, eu vou socorrer da mesma forma. Qual a diferença do recém-desencarnado? É o fluido um pouco mais denso, mais denso. Mas se o desencarnado é uma pessoa boa, justa, ela só vai falar que ela está bem, que ela está correta, e você só a encaminha junto aos espíritos familiares. Mas se ele, da família, é mau e perverso, você vai socorrê-lo dentro das nossas bacias, até que ele desprenda um pouco daquele fluido, da perversidade, do ódio, da bebida, do excesso de remédio, se usou demasiado os psicotrópicos, se usou demais os remédios, ele precisa fazer uma higienização, uma autolimpeza no perispírito, porque está intoxicado de remédio para dormir, para qualquer coisa. Essa desintoxicação, ela se faz necessária para que ele possa ser levado para uma colônia espiritual. O médium tem que entender que toda essa vibração humana de remédio, de ódios, de raiva, de inveja, de maldições, de trabalhos feitos, de magia, de feitiçaria, de voodoo, você tem que tirar. Porque o espírito fica preso nessas vibrações e radiações e não consegue ficar na colônia espiritual. O médium, ele deve atender e deve socorrer. E para isso, precisa de conhecimento, estudo, técnica, para prestar o socorro com sabedoria e prudência. Não vim trazer a paz, mas a espada. Outra mensagem que serve para nós espírita. Muito interessante. O que é a paz? A paz é quando a nossa casa não tem conflito. Quando a nossa casa não tem conflito, não tem briga, não tem discórdia, não tem conflito com ninguém. Então, nós estamos em paz. A hora que a nossa casa está em guerra, está com conflito, com briga, discórdia, desuniões, nós precisamos da espada. O que é a espada? A espada é um meio de autolimpeza, mudanças, corte, tira isso, tira, desintegra, dissolva. Naquele tempo não tinha outro meio de falar. Quer dizer, que você seja guerreiro, você seja forte, destrua todos esses fluidos negativos para que você tenha paz. É isso que nós, médios, temos que tomar consciência. É a relação tranquila de cidadãos. Se nós estamos morando num local que é tudo tranquilo, tudo calmo, tudo bem, os pensamentos ali são bons, as pessoas são boas, são justas, são honestas, são trabalhadoras, mas se nós estamos morando num lugar conflitante, cheio de fuxico, cheio de reticência, tudo agressivo, é música agressiva, é fala, é desordem, é desequilíbrio, nós temos um conflito. E esse conflito tem que ser mudado, tem que ser modificado, porque ele é feito por nós humanos. E só nós
humanos podemos tirar. É isso que é ser cristão. É isso que é trabalhar com a sua espada. É isso que é mudar. É isso que é transformar, que é modificar, que é usar a desintegração de tudo isso. Esta relação, sempre que ela estiver conflitante, nosso trabalho deve mudar. A espada. A espada era uma arma de combate há mais de 5.000 anos. Todo aquele que estava em combate, ele usava a espada. Então, Jesus só poderia usar. Hoje nós temos raios laser, os raios gama, nós temos tanto outros raios hoje, poderosos, psicotrônicos, que são hoje energias de combate. Muita coisa mudou, mas naquela época Jesus falava que havia uma necessidade de combater o mal. E o cristão deve saber isso. O mal, ele não se solve sozinho. É um trabalho mental para solvê-lo. Apresentou-se ao longo tempo um Estado militar, o valor, o poder, que o destrói e garante a paz. Toda vez que na sua casa não tiver paz, não tiver harmonia, não tiver a alegria, nem a felicidade, nem a prosperidade, que está toda em desordem, você precisa da sua espada para transformar o mal em bênção, para solver, para você tirar o adversário do mal que está ali na sua casa. A diversidade da maldade, ela é muito grande. E é isso que médium tem que estar constantemente higienizando a sua casa, higienizando o seu celular, higienizando o seu computador, higienizando os seus filhos, os cadernos dos seus filhos, os livros dos seus filhos, as suas provas. Quando eles vão estudar, vão fazer prova, você tem obrigação e dever de orar pelo teu filho. Não o deixe perturbado, não o deixe passado. Se você vê que ele lê e não entende, você que é médium conhece isso. Esse fluido ruim, esse fluido negativo, que não deixa a criança estudar, você tem obrigação de higienizar, obrigação de limpar, fazer com que ele possa perceber o seu estudo, aquilo que ele lê, aquilo que ele pode ouvir e compreender. Quem faz esse trabalho, que prepara o filho para estudar, é você, médium. Isso não cai do céu e nem vai cair. É você que o protege para ir na escola e voltar da escola. É você que roga a presença de bons professores. É você que roga o anjo da guarda que lhe vem em seu auxílio. Quem faz esse trabalho de proteção às crianças é os pais, é a família. Isso não cai de fora. Podemos deixar a polícia, quem quiser trabalhar, e governo e tudo mais, mas esta obrigação íntima, nós que somos cristãos, devemos estar atentos a cuidar do nosso lar, dos nossos filhos e das crianças, principalmente das crianças. Foi mesmo Jesus. Não é uma blasfêmia, nem uma contradição nas suas palavras. Elas atestam a sua elevada sabedoria. Então, quando Jesus falou isso, ele falou uma realidade. Aquela multidão de pessoas que ali estavam ainda não compreendiam profundamente a lei dos fluidos, todas as leis espirituais que regem todos nós, estavam muito longe. Jesus veio fazer a primeira modificação nos cristãos, socorrer os mortos, socorrer os entes queridos. Jesus trouxe as primeiras ideias. E nós, a doutrina dos espíritos, ela vem reforçar as ideias do Cristo. O Cristo é o modelo de todos nós espíritas. O modelo a ser seguido, a ser trabalhado, vivenciarmos com
a experiência e a vivência da mediunidade do Cristo. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição. Porque naquela época, eles não acreditavam nos anjos, não acreditavam na espiritualidade. Eles queriam um Deus mais humano, alguém que recebia o Deus e ele seria Deus, como todo o Egito. Os faraós eram deuses. Em que sentido? Recebia o espírito e dali para frente ele era Deus. Os pobres, trabalhadores, os escravos, ninguém podia receber Deus. Somente o faraó. E assim ficaram as igrejas. E assim virou todo mundo até agora. Eles, os dirigentes, são semideuses. Recebem os seus espíritos e acham que os outros não o podem. Vem a doutrina dos espíritos. Vem o cristianismo. E fala que todo mundo tem o direito de receber. Todos recebem gratuitamente de Deus e doam gratuitamente, porque recebem gratuitamente. Nós, espíritas, estamos aqui absorvendo esta energia suprema do Criador e construindo o nosso lar, construindo a nossa família. Não teve uma ideia que não se implantassem sem lutas. Quer dizer, é a luta espiritual, o adversário espiritual. Qual é a maior luta do espírita? O adversário do cristianismo. O adversário do espiritismo. São vivos ou estão mortos? Nós temos uma quantidade de vivos, mas a quantidade de espíritos adversários da mediunidade, adversários do evangelho, do trabalho, do crescimento do médium, é grande. Isso existe. E se você não lutar, você morre. Você será abatido. Você vai ficar falido, acabado, destruído, jogado. Vai ficar assim. Por quê? Porque você não lutou? A luta é mental. A luta é totalmente mental. É a força da mente. A doutrina espírita é mente. Mente. Aqui, ó. Só aqui. Não precisa pegar uma espada verdadeira, não, e sair matando gente, não. Você só precisa da sua espada espiritual e o seu desejo e o seu coração só. Resistência. Está sempre na razão da importância dos resultados previstos. O cristianismo sempre foi perseguido. E é uma das crenças mais perseguidas, mais adulterada, mais machucada, mais violentada. A doutrina espírita, seus adversários são gigantescos. Nós, médiuns, devemos nos proteger e não deixar que espíritos maus e perversos venham tirar a nossa força, o nosso trabalho e o cumprimento da nossa missão. Quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Quando nós falamos, né, que nós somos médiuns familiares, porque nós somos médiuns pequenos. Mas se você observar o Chico, o Divaldo ou outros, eles terão que vir preparados para essa resistência maciça e gigantesca. Se nós, dentro do nosso lar, um trabalho mínimo, pequeno, só de ajudar nossas criancinhas, nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nosso avô, ajudar aquela família. Imagina um espírito que sai para ensinar, como no caso do Chico, foi contar da vida, dos livros, a vida após a morte, Divaldo. Então, esses espíritos, eles chegam com uma multidão de pessoas e eles encontram adversários gigantescos. Nós, na nossa pequenez, devemos fazer com que o nosso lar, nossa casa, nosso trabalho, nosso cotidiano, ele seja protegido. Agora, aqueles que vêm com essa missão gigantesca, eles também vêm com a humildade,
a abnegação e a luta para poder vencer. Eles não passarão se não lutarem. Eles não passarão se não tiverem forças, coragem e abnegação. A luta cotidiana para cumprir essa missão. Não penseis que Divaldo não sofre uma influência gigantesca dos seus adversários, o Chico e tantos outros que estão dentro de uma obra maior. O médium tem que entender que na sua pequenez, fazei e tirai 10, porque aqueles grandes espíritos, eles soam a camisa, eles fazem um trabalho gigantesco para cumprir a sua missão, para não saírem daqui falidos na missão que vieram realizar. E é por isso que se lançam contra ela os seus adeptos. Por isso nós vamos encontrar adversários contra a doutrina dos espíritos encarnados e desencarnados, pela violência da oposição que desperta. O médium, ele recebe essa violência da oposição contrária ao auxílio, ao amparo, ajuda familiar. Imagina os médiuns que estão numa envergadura maior. E pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários, o médium tem que saber que ele será atacado e ele terá que estar pronto, como um guerreiro forte, corajoso, para vencer a si mesmo, vencer o seu próprio erro e vencer o erro que está impregnado no seio da família. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo de vida. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs. Jesus falava, Jesus pregava, porque ele tinha uma força de radiação muito grande, mas muito mal compreendido, porque as pessoas estavam presas no passado, preso em outras ideias que vieram aí de 5.000 anos, 10.000 anos, 15.000 anos atrás, todos presos com outras ideias. O ensino do Cristo, que era para cuidar de si mesmo, valorizar a família, valorizar a ética, os valores morais e espirituais, era muito difícil, porque o dinheiro era mais importante. O dinheiro era dado como as pessoas que eram ricas, porque Deus estava do lado delas. As pessoas tinham que ficar ricas para que Deus estivesse do lado delas. Era essa a visão. E hoje nós entendemos que o que vale é a riqueza da alma, a força da alma, a beleza da alma, a moralidade, esse efeito moral que nós atingimos as criaturas como Jesus. Jesus tinha um efeito moral, um efeito ético, um efeito de conhecimento, de virtudes que ele irradiava. E é isso que nós, médiuns familiares, vamos fazer. A ética, a moral, esses princípios que nós vamos impregnar no nosso lar, porque nós não somos Cristo para poder entrar numa amplitude gigantesca do Cristo, mas nós temos uma célula, que é a nossa família, que nós podemos mudar. Mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque os espíritos que reencarnaram vieram preparados para essa nova instrução que Jesus ia trazer à Terra, porque já faziam sentir o vazio das crenças vulgares que deixavam na alma. Então, todo mundo acreditava naquela época, se você não era bom, você ia para o inferno, e nunca mais você ia sair de lá. E até hoje ainda perdura a ideia de que essas almas que são consideradas, que estão no inferno, não vão sair de lá. E se nós observarmos, estão tudo nas ruas, nas calçadas, nos rádios, nas televisões, estão falando, estão andando por aí, fazendo um monte de besteira. Então, estão tudo aí, porque no inferno não existe. O inferno é aqui mesmo, essa andança pela terra. É esse o aprendizado. Ou esses espíritos aprendem, ou vão continuar infernando a vida dos outros. É mais ou menos isso.
Os adeptos da nova doutrina não entenderam sobre as interpretações da palavra do mestre, porque eles entendiam uma coisa que vinha por tradições de família, e Jesus veio falar outra coisa. Veio falar que a vida continua após a morte, e que era preciso socorrer os espíritos, que precisava curar as almas, que precisava aliviá-las, que Jesus aparecia. Então, isso é muito importante. Jesus, após a morte, ficou 40 dias sobre a terra, na posição de agênere. O que é agênere? Quando aparece totalmente o corpo com a mesma aparência, com a roupagem, mesmo após a morte. E Jesus veio e ficou 40 dias, ainda pregando para dizer: a vida continua após a morte, e é isso, eu vivo após a morte. Eu preguei e eu vivo. E as almas, elas vêm, morrem e continuam a viver. E falam conosco nas ruas, nas calçadas, em todo lugar, porque elas continuam a viver. E foi isso que Jesus quis falar naquela época, e muito difícil de ser entendida naquela época. Mas ele provou, nos 40 dias, que ele esteve após a morte sobre a terra. Na maioria das vezes, veladas por alegoria e expressões figuradas. Jesus deixou alguma coisa que ficou no ar, mas a doutrina dos espíritos, ela vem trazer com a clareza tanto o Evangelho, o Livro dos Espíritos, os médiuns, Gênese, céu e inferno. Ela vem esclarecer a vida após a morte. Por isso, a doutrina dos espíritos é para aqueles que aceitam os espíritos. Não existe espiritismo sem espírito. Não existe espiritismo sem espírito. Kardec falou assim: pode chamar do que você quiser, menos de espiritismo. Espiritismo é com espírito. Sem espírito, pode chamar do que você quiser, porque isso não é espiritismo. É isso que somos. Então, boa noite para vocês, que a paz nos envolva e que nós sejamos felizes.